Profeta Daniel, capítulo 1. Hoje nós teremos uma rotina pela manhã um tanto quanto diferente. Nós vamos iniciar hoje uma série de estudos. Você tem no seu boletim, já publiquei aí. Nós teremos uma série de estudos pela manhã, nos próximos meses, abordando este livro que é o livro do profeta Daniel. O tema da nossa série é Ouse Ser Firme. Ouse Ser Firme. Estudos no livro do profeta Daniel. Os estudos estão aproveitando um livro que eu aconselho os irmãos a adquirirem. É um livro muito bom, que é o livro do Stuart Olyott, um velhinho muito simpático, muito sábio, um grande pastor, e ele esteve em 2012, numa das conferências da Fiel, e ele esteve falando na época sobre o profeta Jonas. Foi quando eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas já conhecia os seus livros. E esse livro, para mim, ele tem uma importância singular, porque quando eu fui para o seminário, eu fui trabalhar numa igreja, lá em São Paulo, na igreja onde eu conheci a Cibele, na igreja Presidente de Vila Buenos Aires, e quando eu cheguei lá, um dos presbíteros me propôs que eu estudasse com uma mocidade durante todo o ano um livro que ele tinha ganhado de presente. E o livro era Ouse Ser Firme, do Stuart Olyott. E a gente teve a oportunidade de ter a primeira experiência longe de casa, estudando exatamente esse livro, e ele fez muito bem para o meu coração e para o coração também daqueles jovens naquela ocasião. E eu acredito que nós temos muito a aprender com o profeta Daniel, e também aproveitando a instrumentalidade do Dr. Stuart Olyott para nós, do pastor Stuart Olyott. Então nós vamos nos orientar pela palavra de Deus e vamos aproveitar alguma das contribuições que este autor faz para nós no estudo desse texto. Então hoje a nossa rotina é um pouco diferente, porque nós vamos fazer o seguinte: eu vou começar a falar sobre o tema, vou dar uma abordagem, uma geral sobre o tema, e depois nós vamos nos manter aqui em classe conjunta. Na hora da escola dominical eu vou fazer a introdução contextual deste livro, do livro do profeta Daniel. Então nós vamos passar amanhã aqui juntos, e hoje excepcionalmente nós faremos isso. A partir da semana que vem, aí eu continuo só pela manhã. Por que eu estou fazendo isso? Porque é uma forma de passar o contexto já de uma única vez. Porque se eu for começar a passar contexto aqui nesses 15 minutos do culto da manhã, eu vou demorar muito para fazer isso. Então hoje eu vou aproveitar o horário da escola dominical, que eu já faço tudo isso. Semana que vem nós já entramos já nos temas, nos subtemas dentro do nosso tema, que é Ouse Ser Firme, um estudo no livro do profeta Daniel, ok? Então vamos lá abrir em Daniel capítulo 1, e nós vamos diretamente a um ponto que é o que dá nome ao nosso estudo, ao que dá nome a essa série de estudos. Daniel capítulo 1, versículo 8. E eu quero convidá-los para que a gente leia todos juntos este versículo. Daniel capítulo 1, versículo 8. Leiamos. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Especialmente a primeira frase: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se. Esse é o ponto para nós de partida, e esse é para nós o insight para essa série de mensagens. Nós tiramos algumas conclusões que são verdadeiras das Escrituras, especialmente nós cristãos reformados. Algumas verdades elementares. Uma delas é que o homem foi feito em plena santidade e retidão. Outra, houve uma queda, e nessa queda nós caímos do estado de perfeita santidade e retidão. Caímos no estado de deformação. Sem Deus, nós vivemos escravizados a uma natureza pecaminosa. Nós concluímos também que Deus,
ele propôs, antes da fundação do mundo, uma solução para o problema nosso. E então isso faz parte da história que Deus escreveu. Nenhum desses acontecimentos foi um acidente dentro da história de Deus. Muito pelo contrário, esses acontecimentos todos são parte da história que Deus está escrevendo, que Deus escreveu e que está executando. E então, dentro desses propósitos eternos de Deus, Deus estabeleceu salvar-nos. Primeiro, Ele nos mostrou a salvação que haveria de vir através da lei. E toda a lei que foi dada no Antigo Testamento, ela apontava para o que Cristo iria fazer. E ao mesmo tempo essa lei servia para avultar os nossos pecados. A partir do momento que nós recebemos a lei, a nossa dificuldade em cumprir a lei ficou claramente diagnosticada. Porque antes da lei nós não percebíamos o quanto nós estávamos com a natureza obstinada a desobedecer. Mas a partir do momento que Deus concedeu a lei aos homens, nós percebemos que nós estávamos incapacitados de cumprir ordens claras de Deus. Ordens como: cultue a Deus somente, não façam imagens de escultura, reservem um dia para o serviço do Senhor, para a adoração ao Senhor. Ordens como: honra o teu pai e a tua mãe, para que a sua vida seja prolongada sobre a terra. Ordens como: não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Ordens elementares da vida. E nós percebemos o quê? Que nós temos uma total incapacidade de viver estes preceitos. E o Antigo Testamento inteiro vai sobrecarregando a humanidade com leis, especialmente naquela feita aos judeus, com leis que os judeus não conseguiam cumprir. Além disso, leis cerimoniais foram dadas. Além disso, para a organização nacional, leis civis foram dadas. E quanto mais leis nós recebíamos, mais se avultava a nossa incapacidade de cumpri-las. E então a lei tinha duas funções: mostrar a nossa incapacidade e ao mesmo tempo apontar para aquele que seria capaz, não só de cumprir toda a lei, mas também de salvar-nos das punições que são a consequência de não cumprirmos a lei. E quarto, nós cremos na nossa teologia, na nossa doutrina, que Cristo veio na plenitude dos tempos e que Ele verdadeiramente era o Filho de Deus, e Ele cumpriu toda a lei para mostrar que esta lei era um caminho de vida, para ganhar para nós que estamos condenados à morte, à vida eterna. E depois Ele pagou com o seu próprio sangue, com a sua vida na cruz do Calvário, o castigo que era nosso. Ele experimentou a sentença que deveria ser minha. Ele me substitui na cruz. E então nós experimentamos a salvação graciosa em Cristo Jesus. Ele vem e nos oferece graciosamente salvação por meio do seu sacrifício. E então os apóstolos, eles vêm e nos ensinam que a salvação é pela fé no Filho de Deus. Salvação não é consequência de uma série de sacrifícios. Salvação não é conquistada com uma série de penitências que você faz ao longo da vida, mas salvação é resultado exclusivo da obra de Cristo Jesus. Não há nada que eu possa fazer definitivamente e resolutivamente para salvar a mim mesmo. Somente Cristo é capaz de me salvar. Os apóstolos nos ensinaram que nós recebemos fé para crer nisso também por obra de Deus. O apóstolo Paulo diz que a fé é um dom de Deus, e é a fé que nos faz crer em Cristo Jesus. Então tudo isso é consequência de uma obra graciosa de Deus, e não é consequência o quê? De obras humanas, para que ninguém se glorie de ser um cristão ou de ser um salvo. Muito pelo contrário, que nós todos humilhados estejamos sempre diante de Deus, por sabermos que se há esperança para a nossa vida e para a vida eterna, essa esperança é consequência de uma obra de Deus, do seu Filho e do Espírito Santo. Muito bem, nós cremos nisso. Aí, nos dias do Novo Testamento, os apóstolos começaram a enfrentar um dilema que fazia parte da vida da igreja. Dentro da igreja você tinha uma ala que rejeitava essa ideia de que salvação é algo dado exclusivamente por Deus e que nada que o homem faça pode ter algum tipo de valor para que ele possa garantir a sua alma ou se assegurar. E então essas pessoas, elas continuavam praticando alguns sacrifícios que apontavam para Cristo, mas não serviam para solucionar o problema do homem. E ao invés de confiarem exclusivamente em Cristo, eles voltavam e queriam associar com Cristo alguma coisa.
Eles acreditavam em Jesus, mas acreditavam que eles precisavam também fazer penitências, que eles precisavam realizar sacrifícios para ter assegurado a sua redenção. Por outro lado, havia um outro extremo dentro da igreja, que era o extremo daqueles que se entregavam à libertinagem simplesmente porque eles acreditavam que a salvação, e acreditavam corretamente, era obra exclusiva de Cristo, e portanto a salvação do homem não dependia de obra alguma. Aí eles se lançaram num outro extremo, dizendo que, bom, já que não depende de nada que eu faço, então nada que eu faça também vai interferir nisso. E eles se entregaram à libertinagem. Lá em Apocalipse, o Senhor Jesus denuncia essa prática, dando uma nomenclatura de os libertinos, a religião dos libertinos, aqueles que se entregaram à libertinagem, se entregaram à vida imunda, alegando que a salvação era por graça e que nada que eles fizessem interferiria nesse assunto. Os apóstolos propuseram algo muito diferente. Eles disseram: é verdade, a salvação é graciosa e é somente por meio da fé em Cristo Jesus. Isso é fato. Mas é fato também que uma pessoa salva em Cristo Jesus, ela naturalmente, ela vai viver uma vida de transformado. Uma vida que está alinhada com Cristo, alinhada com a vida de Cristo. Ela vai se tornar uma imitadora de Cristo Jesus, por gratidão, porque o coração dela vai estar cheio do Espírito de Deus, e o Espírito de Deus vai inclinar o coração humano dela para as coisas de Deus. E então, os próprios autores do Novo Testamento começaram a citar autores e personagens do Antigo Testamento que, buscando a Deus e entendendo que a justiça procede de Deus, entendendo que a vida deve ser vivida em direção a Deus, que tudo que eu faço deve ser feito para o Senhor, eles começam a mostrar que desde o Antigo Testamento, mesmo debaixo daquela situação em que eles estavam sob uma lei e numa condição pior do que a nossa, porque eles esperavam ainda um Redentor, eles não tinham certeza da vinda do Redentor, mas eles apenas aguardavam. Mas mesmo nessa circunstância pior do que a nossa, eles, confiando em Deus e buscando o auxílio do Senhor, eles conseguiam ter uma vida equilibrada, uma vida que dava bom testemunho. Os próprios apóstolos demonstraram isso com suas próprias vidas. O apóstolo Paulo, por exemplo, diz: sejam meus imitadores como eu também sou de Cristo. E então nós podemos concluir todo esse conteúdo dizendo o seguinte: que a obra de Cristo Jesus, substitutiva na cruz, nos dá a salvação graciosamente. Mas a obra do Senhor não para aí. O Senhor continua realizando uma obra dentro de nós, que é uma obra de limpeza, que é chamada também de uma obra de santificação, que vai fazer com que eu vá me alinhando com Cristo, de tal maneira que a minha vida vai sendo purificada, transformada, para que o meu caráter, a minha identidade se torne cada vez mais semelhante com o caráter e com a identidade de Cristo. E então esse processo de santificação, ele vai acontecer necessariamente na minha vida. Na vida de um vai ter uma velocidade, na vida do outro vai ter outra, mas tem que acontecer. Algum tipo de avanço precisa acontecer. Isso é um diagnóstico de que você foi salvo em Cristo Jesus, que você faz parte dessa família eleita do Senhor. É uma demonstração, através de obras, que você foi salvo por Cristo Jesus. Não são essas obras da santificação, esses avanços na vida que te dão a salvação, mas a salvação que te dá esses avanços na vida. Essas melhorias na nossa vida é consequência de uma fé bem solidificada naquele que de fato pode salvar, que é o Messias, Jesus Cristo. E então o padrão é esse: Cristo nos mostra um caminho de salvação, e a partir do momento que este caminho passa a ser o nosso caminho, por uma obra de Deus, a nossa vida, ela vai melhorar, numa velocidade ou em outra, mas ela vai melhorar, ela vai dar sinais disso. Ok, aí nós, nos nossos dias, começamos a fazer o mesmo que os crentes faziam nos dias dos apóstolos. Nós tendenciosamente caímos em um dos dois extremos: ou nós negligenciamos a obra de Cristo e começamos a colocar sobre as nossas obras um peso salvífico, e então eu começo a viver tentando praticar coisas para ser salvo através daquilo que eu pratico. Ou um outro grupo diz: não, é impossível, nós temos uma natureza pecaminosa dentro de nós, e nós sempre vamos ser maus, e nós sempre vamos praticar pecado, e não adianta, e é inclusive bom que isso aconteça, para que a gente viva humilhado, para que a gente viva assim. E esse grupo vai cair na mesma raia dos libertinos.
E a pergunta que surge para nós é então, o que fazer? O que fazer é voltar ao mesmo que os apóstolos fizeram? O que fazer é voltar ao mesmo dos ensinos do Antigo Testamento? E encontrar para nós uma referência saudável de como viver nesse ambiente, crendo no Messias, sabendo que a nossa salvação depende do Senhor, mas ao mesmo tempo depende do Senhor também que a gente dê um bom testemunho em meio aos nossos contemporâneos. E para dar um bom testemunho em meio aos contemporâneos, nós precisamos ser firmes. Mas para ser firme, você vai ter que ser ousado. Porque firmeza numa sociedade sem caráter, sem moral, sem princípios, exige o quê? Ousadia. Exige ousadia. Alguns homens foram marcantes na história da humanidade até hoje, exatamente porque eles ousaram ir contra a correnteza. Para vocês terem ideia, a própria história do povo de Israel e do povo hebreu é marcada por períodos em que o número de pessoas que permaneceram fiéis a Deus se reduziram a um número muito mínimo, muito ínfimo. Por exemplo, nos dias do nascimento de Jesus, quantos eram o remanescente fiel ao Senhor dentre o povo de Israel, Israel e Judá? Quantos eram? Resumia-se a 6 pessoas. Entre elas, José e Maria, seus primos, e um sacerdote, e sua esposa. Pouquíssimas pessoas. João Batista, que já estava pregando. Pouquíssimas pessoas. Em outras épocas, como nós vamos estudar no livro do profeta Daniel, você tem esse número reduzido a 4. 4 homens, numa nação inteira. 4 que permaneceram fiéis a Deus. Existem momentos na história em que o remanescente fiel é um número muito pequeno, e quanto menor esse número, mais ousadia e mais coragem ele vai precisar ter para se posicionar diante de uma sociedade. Nós estamos vivendo um momento em que é difícil de classificar verdadeiramente qual é o número dos remanescentes fiéis. De cara eu quero dizer para vocês uma coisa: o número de denominações, o número de membros dentro dessas denominações, o número de líderes, o número de pastores, de evangelistas, de bispos, de apóstolos, nem de longe pode ser comparado ao número do remanescente fiel. Porque infelizmente a nação de Israel continuava sendo a nação povo de Deus, mas na nação povo de Deus tinham 4 homens fiéis a Deus. O resto só tinha nome, era uma pseudo-religião. Hoje, nos nossos dias, nós não sabemos qual é o número do remanescente fiel, mas com certeza o grupo que se autodenomina Israel de Deus, povo de Deus, nem de longe pode ser classificado como a totalidade do povo de Deus. Porque infelizmente, a conclusão que nós podemos chegar é que é muito menos do que isso. Poucas pessoas dentro das igrejas, de fato, são verdadeiramente cristãos. Poucos entre todos os pastores que existem por aí são verdadeiramente crentes. Esse é um quadro triste, e é um quadro terrível, e é um quadro com o qual nós temos que lidar. Eu preciso encarar isso, você precisa encarar isso, nós todos precisamos encarar isso. Eu não estou falando sobre redenção ou salvação. Como eu disse, salvação é algo que é dado pelo Senhor graciosamente. Mas existem momentos que o povo de Deus, mesmo recebendo a salvação graciosa, ele vai se desconfigurar e se descaracterizar de tal maneira que você vai olhar para ele e você não vai, de maneira alguma, achar um único item que diga: esse pessoal é o pessoal crente de verdade. Esse é o povo de Deus. E eu acredito que de fato nós estamos vivendo uma época assim. Uma época em que a relação entre os crentes é difícil porque cada um pensa uma coisa diferente. O nosso ânimo está arrebentado, desanimados por quê? Por desgastes de conflitos dentro das próprias igrejas. Dificuldade de compreensão da verdade, porque cada um vem e diz uma coisa diferente. Dificuldade de configurar um formato, um modelo de cristianismo. Por quê? Porque nós estamos olhando muito para as experiências pessoais ao invés de olhar para as Escrituras. Eu já falei sobre isso aqui com vocês. Nós temos uma dificuldade de cosmovisão. Qual que é a cosmovisão cristã?
A gente não consegue nem definir quais são os nossos conceitos principais. E por conta disso tudo, eu acredito, e pedindo a Deus orientação, que voltar os nossos olhos para Daniel é uma boa saída para nós encontrarmos, dentro dessa verdadeira Babel que nós estamos vivendo, encontrarmos uma direção segura. E eu gostaria de sustentar isso por conta de 2 princípios que nós vamos aprender quase que todos os domingos em Daniel. Eu vou ter que voltar nesses princípios. O primeiro deles é que Daniel, a lição principal que ele tem a nos ensinar, na busca por ousadia e firmeza, a lição principal que ele tem a nos ensinar é que tudo na vida dele dependeu de oração. Em cada uma das circunstâncias de Daniel, naquele ambiente hostil onde ele vivia, a solução era alcançada através do quê? De uma espiritualidade bem ajustada, de uma integridade espiritual, em que ele honestamente colocava diante de Deus as suas necessidades e buscava do Senhor a orientação e a saída para o problema. Oração constante, oração o tempo inteiro, busca pelo Senhor o tempo inteiro. Quantos anos Daniel tinha? Nós vamos ver depois na parte contextual, mas eu quero adiantar. Daniel tinha 14 anos quando ele foi levado para a Babilônia como escravo. Foi levado para lá como alguém que foi dominado e agora deveria ser treinado para voltar e para governar o seu povo em nome da Babilônia. 14 anos, mas com 14 anos ele já sabia uma lição elementar da vida cristã e da boa espiritualidade. Não tem espiritualidade sem oração. Você pode mudar o método, você pode mudar o estilo, você pode fazer uma série de coisas. A gente pode deixar de vir para a igreja e fazer reuniões em casa. Você pode estudar bons livros de teologia, você pode fazer tudo isso. Sem oração não existe espiritualidade. Você pode ser um bom frequentador de igreja, você pode vir à igreja todos os dias se tiver culto. E você pode participar de todas as atividades da igreja. Se não tiver oração, não tem espiritualidade sadia. E esse é um dos grandes problemas do nosso tempo. Nós não oramos. E quando oramos, é quase uma reza, uma repetição diária. Se você puder fazer uma experiência de gravar as suas orações, grave as suas orações durante uma semana e ouça tudo. E sabe qual é a conclusão que possivelmente você vai chegar? Que não tem diferença nenhuma de uma reza, porque nós repetimos as mesmas coisas quase todas as vezes que nós oramos. É sempre o mesmo parâmetro, as mesmas palavras, o mesmo modelo. E o que isso no final das contas significa? Significa que o que nós estamos fazendo é algo mecânico. Não é fruto do coração. Não está emanando de sentimentos verdadeiros, mas é simplesmente um cumprimento de tarefa. E com certeza não é esta vida de oração que deu a Daniel a espiritualidade que ele tinha nos seus dias e que fez dele uma referência, não só para a sua época, mas uma referência até hoje, de espiritualidade sadia, de vida com santidade, de vida na presença do Senhor. Então, nós precisamos voltar a isso. E o estudo do profeta Daniel, na realidade, é um grande incentivo para que a gente reveja a nossa espiritualidade. E perceba que existem alguns pilares elementares que não podem ser deixados de lado. Você pode ter uma boa teologia, um bom conteúdo doutrinário, você pode conhecer muito bem as tradições da igreja, você pode conhecer muito bem a mecânica eclesiológica de como a igreja funciona, você pode ter sido presidente da UCB, da UPA, da mocidade, você pode até ser um oficial da igreja, sem vida de oração. Nem pastor, nem oficial, nem líder na igreja, nem membro qualquer da igreja pode ser algum dia uma referência de firmeza. Pior, não dá nem para viver a vida cristã, não tem jeito. Quero dar 2 exemplos para vocês. Primeiro deles, Adão e Eva, antes da queda, eles tinham um encontro com Deus diário. E dadas as condições deles, que era de perfeita retidão, é óbvio que não era oração como nós oramos. Porque nós estamos tão caídos, e o nosso mundo é um mundo tão decaído, que os nossos olhos estão tão bloqueados que a gente não consegue enxergar Deus. Mas Gênesis diz que eles tinham um encontro na viração do dia, que Deus vinha os procurar e vinha conversar com eles todos os dias. Significa o quê? Que antes do homem cair, sem pecado algum, o homem já tinha necessidade de falar com Deus todos os dias.
Veja só, um ambiente perfeito, sem pecado, eu preciso falar com Deus todos os dias. Pense nisso. Agora um outro exemplo. O próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, nunca cometeu nenhum pecado. Veio, se encarnou, viveu entre nós duas naturezas. Uma natureza terrena e uma natureza divina. A natureza terrena dele, pura também, porque ele também não cometeu pecado. A natureza divina, uma natureza conectada intimamente com Deus, segunda pessoa da Trindade, indivisível com o Pai. E o que ele fazia todos os dias? Orava. Levantava de madrugada, ia de madrugada, quando o povo não ficava em cima dele, ia para o templo para orar. Passava horas orando. Jejuava. Fazia retiros de 40 dias para jejuar e orar. Ora, o Filho de Deus, sem pecado, precisava de orar o tempo inteiro. No momento mais angustiante da sua jornada terrestre aqui, o que ele faz? Ele reúne os seus discípulos e ele vai para um jardim orar e pedir a Deus que o ajude. Chama os seus discípulos: olha, vocês venham comigo, vamos vigiar e orar. Os discípulos não conseguem, eles dormem. E eles eram os apóstolos, mas dormiram. Veja como a nossa carne, ela se recusa a buscar a Deus. E aí o próprio Jesus se dirige a eles e diz assim: olha, vocês precisam vigiar e orar, porque o espírito de vocês está pronto, mas a carne de vocês é fraca. Os apóstolos oravam muito. Oração é algo inegociável na vida de um cristão. E isso vale para todos nós. Se nós queremos ter uma espiritualidade sadia, nós precisamos de oração. Não é método nem estratégia de ser igreja que faz com que você tenha uma espiritualidade sadia. O que faz com que eu e você tenhamos uma espiritualidade sadia é oração. É elementar. É tão elementar como o que mata a fome do corpo é arroz e feijão. E não tenha dúvida que mata mesmo. O que mata a fome da alma é oração. E o segundo, Bíblia. A vida de Daniel, ela estava montada sobre dois fundamentos específicos. Um deles era a oração, que ele nunca abandonou. Mesmo nos momentos mais difíceis, ele permaneceu firme na sua vida de oração. O outro era o estudo da palavra. Se você observar, Daniel era um estudioso. No capítulo 2, versículo 2, nos versículos 11 e 13, você vai ver que Daniel procurava conhecer tudo que ele tinha de aparato escriturístico naquela época. Ele não tinha a Bíblia inteira como nós temos hoje, mas ele tinha o Pentateuco, os primeiros livros da Bíblia. Ele já tinha livros históricos que tinham sido escritos por Samuel. Ele já tinha um conteúdo de adoração. Ele já tinha conteúdos escritos por Davi, por Salomão. Ele já tinha mensagens suficientes que davam para ele subsídio para viver uma vida que agradasse a Deus, para saber o que Deus gostava e o que Deus não gostava, o que Deus esperava e o que Deus não queria que nós fizéssemos. Então, Daniel faz o quê? Ele busca do Senhor, através da oração, força para cumprir aquilo que ele conhecia através do estudo das Escrituras. Não tem segredo. Se alguém vir aqui e falar assim: olha, eu quero dizer para vocês, eu quero ensinar para vocês quais são os 9 passos secretos para que você tenha uma verdadeira espiritualidade, está mentindo. Verdadeira espiritualidade, ela só acontece mediante uma ação, primeiro, de Deus na sua vida, colocando fé no seu coração. E segundo, uma ação de Deus colocando no seu coração desejo de orar e de ler a Bíblia. O resto é consequência. Todo o resto é consequência. Filipenses diz que é Deus quem efetua em nós tanto o querer como o realizar. Então hoje o que nós precisamos orar e pedir a Deus é que Deus coloque no nosso coração um incômodo, um desejo constante por orar e por ler as Escrituras. Eu pergunto a você: quando foi a última vez que você desligou tudo na sua casa, separou meia hora para orar e ler a Bíblia, sem ser interrompido por um telefone, sem ser interrompido por uma internet, pela campainha, por qualquer coisa assim? Quando foi a última vez que você fez isso? A resposta que você vai dar é exatamente a resposta a respeito do nível de espiritualidade que nós temos. Porque o nível de espiritualidade que eu tenho é diretamente igual ao nível de comprometimento que eu tenho com oração e com leitura de Bíblia. Se o nível de comprometimento é 0, minha espiritualidade é 0. Se o nível de comprometimento é 5, minha espiritualidade vai ser 5. Isso é diretamente proporcional. Não tem como ser diferente.
Então, irmãos, nós não erramos por coisas difíceis, nós erramos nas coisas elementares. E a proposta de estudarmos essa série, Ouse Ser Firme, não é para você vestir uma armadura, pegar uma espada e sair aí pela rua, vamos brigar em nome da fé. Não, não é isso. Ouse ser firme é, ouse orar, ouse ler a Bíblia. E nós veremos o que vai acontecer na nossa vida, na nossa família e na igreja. O que Deus vai fazer através de uma proposta simples, que é oração e estudo das Escrituras. Daniel e seus 3 amigos, 4 jovens de 14 anos, 4 adolescentes, eles servem de exemplo até hoje, simplesmente por quê? Porque eles oravam e porque eles estudavam. E eles eram fiéis, leais àquilo que eles ouviam de Deus e aquilo que eles sabiam sobre Deus. E isso mudou tudo, mudou não só a vida deles, mas mudou a vida daqueles que com ele viviam. E mudou a vida de muitas pessoas que já pararam para estudar esse livro e tirar dele padrões. Se você olhar, eu quero encerrar com essa fala, se você olhar para os personagens bíblicos, você vai descobrir nos grandes heróis da fé que eles tropeçaram e caíram. E muitas vezes nós usamos os tropeços e as quedas dos grandes heróis da fé para dizer o seguinte: eu tenho uma justificativa para os meus tropeços e para os meus erros. Por quê? Porque Davi tropeçou e errou, Abraão tropeçou e errou, Moisés tropeçou e errou, todos esses personagens tropeçaram e erraram. Eu tenho uma justificativa. Bom, não é justificativa, eu tenho uma explicação. Eu tenho uma explicação porque eu erro. Se você olhar a vida de cada um desses personagens, você vai descobrir que eles erraram quando? Quando eles se afastaram de Deus, quando eles decidiram fazer as coisas por si mesmos. Há um ano eu aprendi uma frase interessante, eu tenho tentado usá-la de vez em quando, e é legal isso, e às vezes você fala e as pessoas ficam assim, mas o que o senhor quer dizer com isso? A frase é: Deus me livre das minhas boas ideias, porque normalmente as nossas boas ideias nos levam para longe de Deus. Então, quando eu tenho uma boa ideia, por favor, vocês me ajudem. Quando vocês ouviram, tive uma ideia, pastor, cuidado com as boas ideias. O que eu gostaria que todos nós fizéssemos da agora para frente, é ao invés de vivermos e praticarmos nossas boas ideias, nós vivamos e praticamos o quê? As Escrituras. A vida de Daniel é um exemplo para nós. Por quê? Se você tem muitos personagens da Bíblia que servem de exemplo a respeito de tropeço e ainda assim nós seremos salvos, isso é óbvio. É óbvio por quê? Porque salvação não é resultado de obras humanas. Então é óbvio que você vai encontrar na vida de heróis da fé tropeços. Agora, isso significa que essa é a referência para eu viver? Não. Para que eu vou pegar uma referência por baixo se eu posso pegar uma referência por cima? E qual que é a referência por cima? Bom, se você ler sobre Daniel nas Escrituras, você vai ler o livro inteiro de Daniel e vai ler os outros profetas, e você não vai encontrar um único versículo descrevendo um tropeço de Daniel. Será que ele não pecava, não tinha maus pensamentos? Lógico que tinha, como qualquer um de nós. Mas no geral, ele nunca deu escândalo. No geral, ele nunca deu mau exemplo, nunca deu mau testemunho. No geral, ele conseguiu se manter, sim, num patamar elevado. O Senhor Jesus disse o quê? Para os escribas e os fariseus, e para os crentes, quando ele estava pregando, ele disse assim: olha, vocês não devem ser como escriba e como fariseu, que vai lá orar na praça pública e faz aquele merchan da sua própria imagem, vende ali o seu poder. Jesus disse, ele já recebeu a glória dele porque ele fez isso. Agora, quanto a vocês, eu digo uma coisa: se a justiça de vocês não exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus, vocês não vão herdar o meu reino. O que Jesus está dizendo? Olha, não é para ficar tocando trombeta na esquina porque você conseguiu fazer isso ou conseguiu fazer aquilo. Não é para você ficar escrevendo lá no seu Facebook: eu sou bom, eu consigo, eu sou o melhor. Não é para você fazer isso. Mas também não é para você perder de vista que, como cristão, a sua justiça deve estar excedendo a justiça dos ímpios. Então, se de um lado eu tenho sim a convicção de que a salvação não é por causa das minhas obras,
é pelas obras de Deus. Portanto, se eu tropeçar, eu tenho um advogado junto ao Pai, Ele é o pagamento por causa dos meus erros. Por outro lado, eu tenho uma insistência bíblica e do próprio Senhor Jesus, que a minha vida deve ser um padrão mais elevado ao padrão da grande maioria das pessoas. E Daniel é este exemplo para nós, porque Daniel dá para nós um modelo de vida superior. Ele foi assim entre os seus pares, ele serviu para Israel exatamente como uma referência. E a motivação, o propósito da escrita do livro de Daniel é exatamente esse mesmo: mostrar para os seus contemporâneos que dava para viver uma vida diferente, mesmo estando na Babilônia. E então, a proposta final para nós é: ouse ser firme, porque dá para viver uma vida diferente, mesmo vivendo no século 21, em meio a tanta dificuldade, em meio a tanto problema. Dá para viver uma vida diferente sim. Eu não posso usar os pecados dos grandes patriarcas, dos grandes heróis da fé, para justificar uma vida medíocre. Eu não posso fazer isso. Então a palavra do Senhor hoje nos desafia, e nós vamos trabalhar com esse desafio durante alguns meses aqui na igreja. Nos desafia a ousar ser firme, através da oração, da leitura da palavra, da dependência de Deus, mostrarmos para esse mundo que existe sim condição de viver uma vida nova, uma vida diferente, uma vida que realmente testemunha a respeito da obra de Cristo. Meu desejo é que vocês orem por mim, porque não é fácil falar sobre essas coisas, porque a gente é espelho e é vidraça, e eu não sou perfeito. E aliás, o motivo de eu estar atrás de Daniel e deste livro é exatamente porque eu sei o quanto eu preciso melhorar para ser uma referência para minha igreja, para minha família e para o meu tempo. Eu não posso perder isso de vista. Eu sei que vai ser uma jornada dura e difícil. Por quê? Porque nós vamos ser confrontados. Vamos mesmo. Em algumas vezes eu sairei daqui envergonhado, porque eu vou falar de coisas que eu não estou dando conta. Mas eu não posso me eximir da responsabilidade, e nem você, de encararmos a verdade e pedirmos a Deus que Ele mude o que precisa ser mudado na nossa vida, todos nós. Então ore por essa série de estudos e acompanhe. Não falte no domingo pela manhã. Se por algum motivo você tiver que faltar, acesse lá na segunda-feira à noite, o vídeo já estará disponível para que você não perca a mensagem, estará postado lá no nosso canal no YouTube. Mas acompanhe a série inteira para que você possa estudar conosco todo este conteúdo que é muito rico e muito importante para a nossa vida.